Seja muito bem-vindo, eu sou o Leandro Zago e você está na Golden Cast. Hoje é terça-feira, então nós vamos fazer a terça técnica falando um pouco de ativos, tá? Falando um pouco mais de gráfico, dando um pouco mais de conteúdo que a gente ensina aqui na escola, Golden Coin aqui em São Carlos, na São Sebastião 1969, vem me visitar, manda para mim um WhatsApp, certo? Passa aqui para a gente conversar. Então, nós vamos falar então sobre alguns ativos. Eu gostaria de mostrar para você o gráfico do dólar em relação ao real, onde nós tivemos aqui um movimento expressivo desde 2016, né? Uma alta do dólar aqui bem expressiva, saindo ali dos R$ 2, indo até os R$ 6, se você conhece. E a gente fez então uma acumulação aqui, parecendo um topo triplo, e nós estamos vendo uma perda de força do dólar. Isso aqui é muito significativo se você está dentro da Bolsa de Valores e você está querendo comprar a narrativa que o dólar vai se fortalecer. Então, se o dólar fosse se fortalecer, a gente não deveria estar vendo esse processo de acumulação aqui com característica de topos, certo? Com preços descendo abaixo das médias. Aqui eu tenho a média suavizada de 50 e de 200, então você está vendo aqui que nós temos uma rejeição em relação às médias aqui na média de 200, e o preço do dólar em relação ao real dificilmente está ficando acima dos R$ 5. Então talvez essa narrativa de que o dólar vai ficar forte no futuro, talvez não seja verdade. Isso pode ser explicado então porque talvez a gente vá ter uma falta de comida no mundo, e se uma falta de comida no mundo for acabar acontecendo, os países produtores de comida, as suas moedas vão acabar se valorizando, inclusive o Brasil, certo? Então isso talvez seja significativo, sem falar das taxas de juros, porque a taxa de juros no Brasil está muito mais elevada do que a taxa de juros americana, que está perto de 2%. E com a perspectiva de elevação da taxa de juros americana, era para a gente ver justamente o contrário. Era para a gente ver o fluxo de capital saindo de países emergentes para países desenvolvidos, e não é o que a gente está vendo por enquanto, com um candle hoje no fechamento de 2,4% para baixo em relação do real com dólar, certo? Outra coisa que é bem legal de você notar é que o Standard & Poor's, né, que é as 500 maiores empresas americanas e menores, né, americanas, está com um viés de baixa fortíssimo, sendo que você tem um processo de baixa de RSI aqui bem forte, bem predominante, né? O preço que nós estamos aqui também rompeu as duas médias, então a gente está com medo de estar com um processo de bear market, né? de um mercado de urso, e a gente passar aí pelo menos 2 anos aí só em processos de queda, com a economia estagnando, e se o Fed realmente subir muito mais as taxas de juros, a gente quebrar aí a economia americana e aí a economia global, certo? O que eu não acredito que vai acontecer. Então os preços de hoje da Bolsa Americana estão exatamente como se estivesse há 1 ano atrás, e com viés de baixa. Isso é extremamente perigoso, porém, contudo e todavia, hoje nós vemos um gap de alta aí no candle comprador, certo? Depois de um candle de definição aqui, de um dojizinho, um gap de alta, e a gente está fazendo 2% para cima no Standard & Poor's. E a Dow Jones, que é a industrial americana, né? Que são as indústrias americanas, exatamente como a Standard & Poor's, né? Certo? A economia geralmente anda como um todo. Ela também está fazendo um repique para cima aqui com gap de alta. Obviamente que isso aqui não é um mercado de alta, isso não é um mercado de todos, a gente está formando um topo arredondado, certo? Onde a gente tem um potencial aí de queda para chegar pelo menos nos níveis pré-Covid, certo? Que é os níveis de janeiro de 2020, perto de comecinho de março de 2020. Certo? Então a gente ainda tem mais um pouco de queda aí pela frente, não ainda é o momento de entrar com os 2 pés dentro do mercado, mas a gente vê esses processos de alta no mercado americano, e nós não vemos, por exemplo, dentro da Bitcoin, que ainda está lutando, está fazendo um processo de acumulação aqui no fundo desses 30 mil dólares, certo? Porém, o que a gente tem aqui, que você tem que prestar muito bem atenção, é que o RSI dela está o RSI, que é o Relative Strength Index, está num índice muito baixo, numa zona de compra infinita. Então, esse ativo está berrando para a gente que ele chegou perto de um fundo local. Talvez seja o fundo
do processo inteiro, né? Porque a gente está um ano aí andando de lado, né? Ou dentro de um processo de estagnação. E todos os indicadores dela estão sendo indicadores de compra, que ele está extremamente sobrevendido, certo? Então isso aí é um momento de você estar com cautela, de você querer analisar com mais calma esse ativo, certo? E você conseguir perceber que se as bolsas americanas estão andando para cima e a Bitcoin ainda não andou para cima, tem alguma coisa estranha dentro desse processo. Eu vou mostrar para vocês. Então, se você olhar aqui nesse candle aqui que a gente deu a agulhada dos 25 mil dólares, você vê que você ganhou uma força de compra, você viu os compradores aparecendo no mercado aqui e você viu eles aparecendo com ganância dentro desses preços, e a gente ainda não teve uma outra agulhada para baixo. Isso é um sinal de força dentro desse ativo. Caso a gente veja algum candle fechando para baixo de 30 mil dólares, 28.500, né? Nunca é sempre uma linha, né? É sempre uma região. Então, fechando abaixo de 28, talvez a gente teria que descaracterizar essa força compradora que antes a gente viu e talvez agora a gente não viu. E é importante você ressaltar o que está acontecendo com os longs do mercado da Bitcoin, no mercado futuro da Bitfinex. A gente tem esse gráfico aqui, que é um gráfico absurdamente estúpido, do quanto que as pessoas estão apostando que a Bitcoin vai subir daqui para frente, e você tem esse processo de alta acontecendo aqui, que é um processo absurdamente estúpido que a gente nunca viu dentro da história dela, e a gente também nunca viu o RSI, que é o índice de força relativa, andando de lado aqui agora 5 dias dentro do índice 100, que é o máximo de índice. Isso quer dizer que a maioria das pessoas dentro da Bitfinex estão apostando que o preço da Bitcoin não vai descer mais. A maioria, e quando eu digo a maioria, 99,9% das pessoas estão apostando e estão segurando há 4, 5 dias essa aposta de que a Bitcoin vai subir. Então, isso é um indicador absurdo, né? E em contrapartida você vê os shorts, que são as pessoas apostando contra, diminuindo suas posições que a Bitcoin vai descer de valor, né? Então isso casa com os ativos talvez estejam experienciando um fundo local, talvez o fundo total, talvez, né? E então talvez valha a pena você estar olhando esse tipo de coisa, certo? Sempre a cotezinha, se você está aqui dentro da escola, se você aqui está dentro da escola, você já me ouviu falar sobre a COTI, que é a moeda que vai soltar stablecoin dentro da Cardano, que é uma das maiores protocolos de rede blockchain, e ela também está fazendo a mesma acumulação. A questão toda é que nós estamos a 10 centavos, né, na faixa de 10 centavos, e o preço dela de topo são 60 centavos. Então é perto de 6 vezes, e nós estamos aqui dentro de um processo de alta desde quando ela nasceu. Então isso é bem expressivo, né? A gente está nesse processo de alta aqui, né? Que você vê claramente que isso aqui é um canal de alta extremamente bem formado. Não tem nenhum... Isso aqui você podia colocar dentro de um livro de análise técnica, né? A gente tem um fake out aqui, né? Um bull trap, né? Então, mas isso aqui é um canal de alta que escapou, a gente perdeu então esse suporte, a gente está fazendo uma acumulação dentro de um RSI muito baixo, né? Então uma acumulação aqui de baixa. Provavelmente, se isso aqui for... essa acumulação está acontecendo exatamente no último fundo e exatamente no último topo. Então isso aqui é muito forte, é um processo muito forte. Talvez se a gente tiver alguma queda, essa queda vai ser absurdamente forte, mas muito rápida. Provavelmente a gente não vai ficar muito tempo andando com esse ativo dentro dessas regiões. E assim como eu não esperaria que a Bitcoin andaria dentro dessa região. Aí, voltando para falar do que está acontecendo mundialmente, que o Nayib Bukele hoje apresentou a Lightning Network para os 44 países que estão pensando em fazer a inclusão financeira da sua população. Então hoje a gente viu ele postando sobre como ele estava ensinando esses países e esses bancos centrais, né, esses banqueiros centrais, a instalar o Lightning Network da Bitcoin, fazer as transações. Então talvez a gente tenha não não dois, talvez 5, 10 países adotando a Bitcoin como uma moeda fiduciária, ou pelo menos pensando sobre isso. Isso seria talvez o start para um novo bull market. Obviamente, a gente nunca vai ver um país já desenvolvido adotando a Bitcoin porque ela já tem total domínio sobre a economia e sobre você.
Agora, um país em desenvolvimento, por exemplo, um país africano ou um país que tenha poucos recursos, talvez esse país ele adote primeiro a Bitcoin, porque ele seja mais fácil fazer essa transição, porque o país já não tem muito controle econômico mesmo, e talvez essa estabilidade que venha a ser adquirida dentro do protocolo, a adoção de Bitcoin, talvez estabilize suas economias, e talvez esse sucesso de transição econômica seja seguido por os países medianos e depois pelos países desenvolvidos, né? Então, as moedas para essa semana você ficar de olho são a Polkadot, que é essa moeda aqui, que é uma moeda feita pelo Gavin Woods, certo? Que está exatamente parecida com o que está acontecendo com a Coti. Então, nós temos um fundo que aconteceu perto desse fundo, que é o primeiro topo anterior histórico dela. Então, nós formamos um topo, um fundo dentro desse topo, né? Então, se você for olhar, isso aqui é muito importante. A gente transformou isso aqui num suporte, a gente fez um topo duplo, provavelmente a gente já terminou essa correção, e no máximo que a gente espera acontecer aqui é um processo de lateralização até agosto de 2022, e aí depois esse ativo provavelmente vai acabar decolando, certo? Coti a mesma coisa, começou com 10% de alta no dia, voltou para 2% e está vendo de novo uma força compradora dentro de um RSI apontando para uma zona de recuperação de força de compra. Então são ativos extremamente importantes para você. Ethereum quase não sofreu. TRX, se você for ver a Kyber, olha só essa Kyber aqui, sem vergonha. A Kyber saiu da região de $1,5, chegou até $6 e voltou para $1,5 e provavelmente vai voltar para a região de $6. Então o barco balança e você tem que se segurar nesse barco para você não cair. Certo? 30% no dia. A Kyber está dando 30%. E ela está num processo de alta. Obviamente, a gente está dentro de um processo de alta desde quando ela nasceu, desde os 75 centavos até os $6, então vezes 10. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no like, se inscreva nesse canal. A gente vai melhorar os vídeos para você, certo? Terça-feira é terça técnica na Goldencast. Valeu!